Capítulo 1, estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus. Versículo 20, vamos ler versículo 20, 21 e 22. Jó, o livro de Jó, os irmãos sabem, fica antes de Salmos, tá? Primeiro vem Jó, depois Salmos. Salmos é no meio da Bíblia. Aí se abrir em Salmos, avança um pouquinho, aí é Jó. Achado? Achado ou não achado? Vamos esperar aqui o irmão Davi, a irmã Ruth. Show, Ruth? Show, Davi? Ainda não? Misericórdia. Ah, glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus, né? Vai que desfolhando você acha uma nota de 100 aí, que tá aí perdida há um tempão. Ó. Tá rindo? Uma irmã veio e contou o testemunho lá da igreja, né? Esqueceu o óculos, procurou a casa toda, não achou. No domingo, na hora de vir para a igreja, que pegou a Bíblia, onde estava o óculos? Dentro da Bíblia. Então, né? Infelizmente tem gente que só pega para vir para a igreja, né? Mas bom é fazer uso dela todo dia, continuamente. Leiamos então, eu vou ler o 20, as irmãs 21, os irmãos 22, combinado? Amém. Então vamos lá. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Os irmãos, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora toda a igreja, ao 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Podem sentar, glória a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a expressão nem atribuiu a Deus falta alguma, na passagem de Jó, versículo 22, né, Jó, capítulo 1, versículo 22, refere-se à ideia que, apesar das inúmeras calamidades, sofrimentos que Jó enfrentou, como está aí o texto apresenta, né, nós bem sabemos, né, no único dia, Jó dormiu rico e acordou feliz por mais um dia que o Senhor concedia, e de repente começou a chegar notícias dizendo: Jó, veio fogo do céu, queimou o seu celeiro, destruiu tudo. Jó, os seus filhos morreram todos. Jó, veio os salteadores e levaram todo o seu gado. Imagine, né? Traga para a sua vida. Será que nós estamos preparados para tais calamidades, para tais sofrimentos? Porque as pessoas se preparam para tudo, né? Menos para o pior, menos para o mal. A pessoa se prepara para ser aprovada, a pessoa se prepara para ir bem nisso ou naquilo, a pessoa se prepara para uma boa notícia. Mas quem está preparado para o pior? Ninguém. Nem Jó estava preparado para o pior. E essa foi a tática do inimigo. O inimigo pensou: ele te honra, ele é fiel, porque tu abençoa ele sobremaneira. Mas começa a fechar as portas, começa a deixar de derramar sobre a vida dele, para ver se ele não murmura na tua face. Aí Deus olhou para Satanás e pensou: não, mas eu conheço ele. Eu conheço ele. Diz: então vai lá, toque em tudo que ele tem. E aí o inimigo, agora sim. Por quê? Porque agora eu tenho, né, a aprovação de Deus. Porque o maligno não nos toca se Deus não permitir. O mal não nos atinge se Deus não permitir. Quando Deus permite, é porque Deus tem propósito. Propósito de atuar, de operar através da situação,
nas nossas vidas. Gerar experiência, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, fazer conhecer a Deus. O salmista disse, agora, Jó disse, agora os meus olhos te veem, agora quando? Depois de todo esse processo. Então, entenda bem, Jó, ele não culpou a Deus por essas dificuldades. Vou repetir, vocês leram quantos versículos? 20, 21 e 22. Observe que a palavra de Deus dá testemunho de Jó, dizendo que Jó fez o quê? O adorou. Não é isso que está aí? Jó o adorou. E eu estou meditando nessa palavra, e essa palavra tem falado ao meu coração. Todos nós passamos pelas nossas aflições, tribulações, dificuldades. E a pergunta é, como nós temos agido mediante as situações adversas da vida? Temos o adorado? Temos buscado mais a Deus, se aproximado mais de Deus? Porque lá em Filipenses 4, vai dizer lá, que Filipenses 4 vai dizer assim, esse versículo é bem claro sobre isso. Filipenses, capítulo de número 4, diz assim a palavra de Deus, versículo Filipenses capítulo 4, diz assim, versículo 6, não estejai, Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. Que nós devemos levar para Deus. Mas Deus não sabe o que eu estou sentindo? Sabe. Deus não sabe o que eu estou vivendo? Sabe. Deus não sabe o que eu estou passando? Sabe. Deus não sabe qual é a minha aflição, qual é a minha dor. Deus não sabe qual é a minha angústia? Sabe. Sabe. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe. Então, por que eu tenho que levar a Deus? Primeiro, obediência. Porque quem manda levar é Deus, Obediência. Eu vou levar porque Ele mandou. Segundo, porque eu tenho fé que Ele é poderoso para agir em meu favor. Segundo, porque eu tenho fé. Tanto é que a palavra de Deus diz, lá no Salmo 91, 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe abundância de dia. Por quê? Porque invocou o meu nome. Então, observe que Deus manda a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, necessidade, tudo aquilo que nos aflige. Preste atenção, igreja. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicais, com ações de graças. Não é com murmuração, não é com ira, com ódio, não é com lamento, não, é com gratidão, com ação de graça. Aí o 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Seja mais rápido do que o seu adversário, seja mais rápido do que o seu problema. Antes que o mal te oprima, te sufoque, gere depressão, opressão, murmuração, dor, lança sobre Jesus. Coloca diante do Senhor. Fala com o Senhor. Eu não guardo nada comigo. Mais uma causa, mais um problema, mais uma dificuldade, mais uma necessidade. O Senhor tem poder para solucionar. O Senhor pode resolver. Eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Então eu confio no Senhor para dar vitória.
A igreja está no Maranata louvando e eu dizendo, faz assim, Deus, segundo a tua palavra. As crianças cantando e eu dizendo, eu creio que poderoso é Deus para fazer muito mais. Os jovens louvando e eu dizendo, Senhor, em ti tenho esperado todos os dias. Nós não podemos nutrir sentimentos em nós que vai nos tirar de Deus, da comunhão com Deus, da presença de Deus, que vai nos levar a murmurar, igreja. Porque é tudo que o inimigo quer. Ah lá, não é teu servo, não é tua serva. Ah lá murmurando, ah lá maldizendo, ah lá reclamando. Olha como é que ela está, olha como ele se encontra. Então, os sentimentos, né? Isso aqui é carne. Carne. E carne não se converte. Então nós temos sentimentos, sim. Uma vez o irmão falou assim, eu não fico triste nunca, ninguém me vê triste. Todo mundo me vê só alegre, eu sou só alegre, não tem tristeza. Aí depois eu falei assim com ele, irmão, me fala qual é o remedinho que você toma. Me fala qual é o remedinho que você toma, qual é o remédio? Porque eu não consigo estar 24 horas alegre. Não, né? Tem angústia, tem aflição, tem tristeza, tem frustração, tem decepção. Tem, porque nós somos movidos por sentimentos. Só que a gente não pode deixar que esses sentimentos, né, nos sufoque, nos leve à depressão, nos leve à murmuração, nos leve à incredulidade, nos leve a se afastar de Deus. A situação é essa. Olha para Jó. Você acha que Jó não sentiu nada? Jó, seus filhos morreram todos. Ah, que legal, glória a Deus. Era pai, como o pai amava os seus filhos. Ele sentiu a perda dos seus filhos. Jó, seu celeiro queimou tudo. O celeiro era onde guardava, né, os mantimentos para o ano todo. E agora, o que vai ser? Jó, levaram os seus gados todos. Está tudo bem, vamos dar uma cuidação de graça. Não, não. Como se não bastasse. Jó está aí se coçando com cacos e telha, um mau cheiro, né? E você está mal mesmo, os amigos acusando. Você pecou, confessa o teu pecado. Deus é justo, você não estaria passando por isso se não tivesse errado. Que legal, meus amigos, tudo que vieram para me consolar, me acusando. Glória a Deus, aleluia, eu estou feliz da vida. Mentira. Aí vem a mulher dele. Ainda retém fidelidade a esse Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ô mulher, você é boa, você não sabe como é bom. Não, irmão. Não. É carne, carne tem sentimento. Só que o texto está dizendo o seguinte, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Guardará do quê? Desses maus sentimentos. Sentimento de ira, de ódio, de mágoa, de perda, né? Sentimento até mesmo de morte. Então, a paz de Deus. Mas quando é que vem a paz de Deus? Como que Deus nos dá da sua paz? Como é que Deus traz o refrigério? Versículo 6. O versículo 6. Ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Um dia eu estava em casa estudando, aí fui orar e eu vi uma mensagem, a irmã dizendo, são 2h20 da madrugada, eu perdi o sono, estou aqui atribulado, eu não consigo dormir. Se você começar a orar, ou se começar a ler a Bíblia, o sono vem rapidinho. Aí não sei por que ela não me respondeu, não falou mais comigo, mas tudo bem. Mas para que eu vou para a rede social falar que eu estou aflito, que eu estou angustiado, que eu perdi o sono, que eu não estou bem? Se eu posso falar com Jesus? Obrigado. Se eu posso falar com Jesus, Ele trazer paz ao meu coração, Ele trazer refrigério à minha alma, Ele trazer consolo, Ele trazer entendimento para lidar com essa ou aquela situação, Ele trazer força, graça, ânimo, vigor. Quando Deus levou minha mãe, Ele falou para mim, eu estou levando sua mãe. E eu falei, ó, Deus falou para mim que está levando minha mãe.
Aí minha tia não era evangélica, isola, menino, que é isso? Tua mãe morreu o quê? Ela não morreu, ela dormiu. O Senhor falou que está levando ela. Chega em casa, meu pai não estava, tinha ido para o hospital, todo mundo apavorado e eu ali. Minha mãe partiu, né? Que partiu o quê? Tua mãe teve uma dor de cabeça forte, teu pai levou ela para o hospital. Qual hospital? Hospital tal. Aí eu fui. Chego lá no hospital, deu entrada, uma senhora assim, assim, deu. Só que ela já entrou em óbito, ela faleceu. Ela teve derrame cerebral. Eu falei, amém. Mas amém? Tá tudo bem. Aí no sepultamento, todo mundo, e eu lá tranquilão, glória a Deus. Glória a Deus. Chora, meu filho, não estou com vontade. Mas pode chorar, mas chorar pelo quê? Eu sei que não era eu, era a paz de Deus. Paz de Deus. Tranquilidade do céu. Certeza de com quem ela estava. Porque à noite, ela disse, passei o dia todo com dor de cabeça, essa dor de cabeça não passa e tal. E eu ouvi ela orando, dizendo, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não quero passar pelo que a minha tia, minha avó, minha mãe passou. Porque a minha família tem essa tendência de derrame. Minha tia teve derrame, minha avó teve derrame, minha mãe cuidava dela, todo mundo é derrame. Minha mãe disse, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero ficar em cima da cama dependente de ninguém. Se a prova te permitir que eu passe por isso, então me prepare e me leve. Mas não me deixa ficar aqui não. Foi o que Deus fez. Deus preparou ela visitou quem tinha que visitar, todo mundo. Tanto é que quando a gente foi avisar para os parentes, para as pessoas que ela tinha partido, ninguém acreditou. Para de bobeira, ela esteve aqui ontem, sorrindo, brincando, que ela era uma mulher muito ativa, muito alegre, muito espontânea, né? Abençoava todo mundo, ajudava todo mundo, ninguém acreditou. Minha mãe levantava às 5 horas da manhã, preparava as coisas tudinho, ia trabalhar às 5h30, 6 horas, do trabalho ia para cá da minha avó, cuidar da minha avó, da casa dela, que a minha avó teve derrame, já estava no 2º ou 3º, e depois ia para casa, cuidar da casa, depois ia para o culto. Minha mãe nunca faltou culto, e trabalhava de segunda a sábado. E ela dizia, não, aproveite o tempo que Deus nos dá, vamos buscar o Senhor. E ela dava ordem, vocês vão para o colégio, você faz o arroz, você faz isso, você faz aquilo, era 3 filhos ontem, cada um fazia uma coisa, quando ela chegava, acabava de preparar a janta, para deixar para o meu pai, 6h30, o mais tardar, 6h40, a gente estava saindo de casa para ir adorar o Senhor. E detalhe, a gente sabia o que ia fazer na igreja, porque ela falava antes. Hoje é terça-feira, é culto de ensino, vamos lá aprender para melhor servir o Senhor. Hoje é quinta-feira, é culto de adoração, vamos lá render graças ao Senhor, porque Ele é bom e até aqui tem nos ajudado. Hoje é domingo, é dia de nós estarmos na casa do Senhor, nos revestindo para passar uma semana de vitória na presença do Senhor. E a gente sabia o que ia fazer na igreja. A gente não ia simplesmente por ir, a gente ia com propósito, porque ela nos ensinou que estar na igreja é estar com propósito. Não é estar porque é crente, mas estar com propósito. Aí quando alguém pergunta, mas vocês já foram na igreja domingo, já foram terça e vai quinta? Só que a quinta a gente vai para adorar. Terça a gente foi para aprender. Domingo de manhã a gente foi aprender. E a gente sabia o que a gente ia fazer na igreja. E crescemos assim. Pensa que acabou? Não. Quarta-feira, geralmente segunda, quarta e sexta, né? 1 horinha de culto doméstico lá em casa. E o que a gente aprendeu no domingo, a gente colocava em prática na segunda, na quarta e na sexta. E olha eu hoje aqui adorando, servindo, cultuando, porque eu aprendi em casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então minha mãe, ela tinha essa visão. E ela dizia sempre esta frase, vocês não terão mãe para a vida toda. Com 16, outro 17, outro 19, Deus levou. Meu pai foi embora, deixou 3 filhos homens dentro de uma casa. Porque a mulher que ele arrumou não quis os filhos dele. Ele disse, eu quero você, mas não quero teus filhos. Aí ele sabe como é que é, eu preciso de uma companheira e eu vou morar com a fulana, mas eu venho aqui toda semana visitar vocês. Foi a nossa derrota. Porque o esterco da família era minha mãe. A coluna da casa era minha mãe.
Quem cobria a nossa vida com oração era minha mãe. Quem conduzia a gente no caminho do Senhor era minha mãe. Deus tirou minha mãe. Meu pai já era crente? Já. Ele era crente, mas não era convertido. Convertido era minha mãe. E Deus levou minha mãe e tudo desandou. Os filhos, cada um pendeu para um lado e foram embora também, só ficou eu. Então, a gente precisa entender o real sentido, o propósito. Propósito, igreja. A vida passa como um vapor, agora existimos, daqui a pouco não existimos mais. Quem diria, uma mulher, se eu não me engano, na época ela tinha uns 38 anos, forte. Uns 38 anos. Do nada, uma dor de cabeça, derrame cerebral. Não me lembro de minha mãe ter tido uma enfermidade, uma doença, nunca. Saudável, não procurava, não ia para médico. Você é forte, você é forte. E a gente até acreditava que era mesmo. Mas quando chega o tempo, né? Como tem o tempo de nascer, tem o de morrer. De plantar, tem o de colher. Chegou o tempo. Estávamos preparados para isso? Não. Mas Deus deu graça para suportar. Deus deu força para lidar. Deu sabedoria para passar. Que não foi fácil. O pior, né? Além da perda, o pior vem depois, como eu disse. Imagine 3 jovens dentro de uma casa. Misericórdia. Então, o versículo ressalta a resistência de Jó em manter uma visão positiva, justa sobre Deus. Em nome de Jesus. Qual é a visão que você tem de Deus? Lembra da pandemia? O que eu ouvi de pessoas, até crente, dizer: Deus não é amor, por que deixou que tanta gente padecesse? Deus não é justiça, Deus não é bom, por que tanta gente passou por isso? As pessoas têm uma visão errada de Deus. As pessoas têm uma visão errada de Deus. Infelizmente, muitas vezes produzido pelo que houve nas igrejas, por mensagens de autoajuda. A gente precisa entender que Eclesiastes 3, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de se afastar, tempo, né, de amar, tempo de aborrecer, tempo de rir, tempo de chorar. Isso fala do quê? Do círculo da vida. Nascer, crescer, casar, constituir família e depois morrer. Isso fala do círculo da vida. Um está nascendo, outro está morrendo. Um está plantando, outro está colhendo. Uma porta está abrindo, outra está se fechando. É o círculo da vida. Mas o que a gente precisa entender que, independente do tempo que viemos passar, independente do sofrimento que nos vem atingir, independente da adversidade que vier nos alcançar, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor está conosco, Ele passa conosco, Ele nos ajuda a vencer. Alguém está entendendo? Imagina, servos fiéis, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias, Misael, servos fiéis. Se você não se prostrar, não se dobrar, vamos lançar na fornalha de fogo ardente. Mas não são justos? São. São fiéis? São. E Deus vai permitir ele ser lançado no fogo? Vai. E eles foram bem claros: ó rei, se Deus quiser nos livrar, temos nada para falar contigo. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o nosso Deus. Aleluia. Ele continua sendo o nosso Deus. Mas se Ele fosse o nosso Deus, se Ele nos amasse, Ele não permitiria que a gente fosse lançado no fogo. Quem disse que não? Lembra de João 11? Evangelho de João 11? Marta e Maria e Lázaro. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, e a Bíblia diz: Jesus era amigo
de Lázaro. Jesus, Lázaro, seu amigo, está enfermo. Venha curá-lo. Qual foi a resposta? Diga lá que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ah, mas você não ama Lázaro? Ele não é teu amigo? É. Mas Deus tem que ser glorificado. O meu nome tem que ser louvado. E a prova é Deus escolher Lázaro. Jesus não veio. Ah, mas Jesus não veio? Jesus não falou que não era para a morte? Falou. Tem certeza? Tem. Mas Lázaro morreu. Morreu na visão delas. Mas na visão de Jesus, Lázaro dormia. E ele disse, Lázaro, meu amigo, dorme. Ah, se dorme também. Aí Jesus disse, não, ele dorme. Mas para eles ele morreu e eu vou ressuscitar. Velaram o corpo. Jesus não veio. Sepultaram Lázaro. Jesus não veio. Voltou para casa. Jesus não estava lá. Aí alguém pode dizer, cadê o amigo de vocês? Ele não era amigo de Lázaro? Ele não frequentava a sua casa? Vocês não mandaram chamar? Por que ele não veio quando mandaram chamar? Porque não era tempo. Por que ele não fez nada? Porque não era a hora. E qual é a visão que a gente tem? Frustração, abandono, rejeição. Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não é comigo. Não, Deus nos prova para mostrar para a gente que Ele é justo e fiel. Deus nos prova para mostrar que Ele não nos abandona. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se tem um que está conosco todo o tempo, toda hora, todo dia, é o Senhor. E a prova disso é que nós estamos aqui, porque para cada dia é um mal. Se o mal não nos atingiu, se o mal não nos alcançou, o opressor, o afligidor, o devorador, o destruidor, o minguador, principado, potestade, ó espirituais, legião, é porque você está escondido debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia! Aí lá vem Jesus. Quando elas chamaram, não. Na hora que elas queriam, não. No tempo delas, não. Na hora dele. Lá vem Jesus. Ó, Jesus está vindo. Está no caminho. Aí sai ela. Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Eu creio no Jesus que cura. Eu creio no Jesus que sara. Aí Jesus só que o tempo agora é de uma outra experiência. Agora você conheceu o Jesus que cura, você tinha fé no Jesus que cura, tinha fé no Jesus que sara. Mas agora você vai ter uma experiência de um Jesus que ressuscita também. Glória a Deus. A vida cristã é decrescente, não é estática. O cristão vive em novidade de vida. Para cada dia um mal, para cada dia uma experiência. Então a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer espiritualmente. E como se cresce? Com as adversidades da vida, com os intempéries da vida, com os problemas da vida. Não é fugindo da prova, não é se entregando à situação, mas é confiando no Senhor, é estando aos pés do Salvador. E aí Jesus disse, chama a tua irmã, chamaram. Tadinha, para onde elas vão? Acho que vão para o sepulcro chorar. Aí vem, Senhor, eu não tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Ah, sim, naquele dia, ó, já criam até no Jesus da ressurreição. E Jesus está falando daquele dia, daquela hora, daquele tempo. Por quê? Porque era chegar a sua hora. Jesus não faz nada antes, também não faz nada depois. Jesus não adianta, mas também não atrasa. Tudo que Jesus faz é num tempo determinado por Ele, para a glória dEle, para o louvor do nome do Pai. A gente tem que aprender a confiar, a gente tem que aprender a crer, a gente tem que aprender a esperar. E até agora nada? Não, mas Deus está trabalhando. E aí alcançou ainda? Não, mas Deus vai dar vitória. E aí já recebeu? Não, mas vai chegar. Quando? Quando Ele achar que é a hora, quando Ele achar que é tempo. A gente, antes de Jesus, a gente vivia nas nossas vontades próprias. Buscávamos nossos próprios interesses. Vivíamos segundo o curso desse mundo.
indo de mal a pior, enganando e sendo enganado, sendo afligido, é ansiedade, é isso, é aquilo outro. Quando aceitamos a Jesus de fato e a Cristo nos convertemos, nós entregamos tudo para Ele. Nós delegamos tudo para Ele. E agora a vida que vivemos no Filho unigênito de Deus, para agradar a Deus e para glorificar a Cristo. E aí, onde puser, vem ver, aí lá vai Jesus. João capítulo 11. Jesus chega e diz, tirai a pedra. Mas Jesus não estava falando da pedra da porta do sepulcro. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que a pedra era grande e pesada. Para colocar a pedra na porta do sepulcro, precisaria geralmente de 3 a 4 homens para empurrar a pedra. E Jesus sabia que ela jamais conseguiria tirar a pedra, não tinha força. E se ele quisesse, bastava uma palavra e a pedra saía por si só. Pedra, sai, ela sairia. Porque o vento obedece a ele, o mar obedece a ele. E tu acha que a natureza não obedece a ele? A pedra não obedeceria a ele? Claro que obedeceria. Mas ali, o tempo era de Jesus tratar com elas. Porque o milagre fala mais, tem mais a ver com a gente do que com ele. Para ele operar, nada é. Para ele fazer, nada é. Para acontecer, nada é. Porque ele é o Deus do impossível. Para Deus não há impossível. Então não tem nada a ver com ele, tem a ver com a gente. Lembra do pai? Senhor, eu pedi os teus servos para curarem meu filho, para libertar meu filho. Eles oraram e meu filho continua doente. Aí Jesus olhou e disse, tudo é possível ao que crê. Creio, Senhor. Foi a resposta dele. Aí o filho entrou em convulsão lá, começou a rolar para lá e para cá. Ele viu o estado do filho. Aí ele vira para Jesus e diz, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí ele te fala, eu creio. Deus não vai pelo que você fala, Deus vai pelo que vai no seu coração. Para Deus não é o que eu falo, para Deus é o que vai no meu coração. É que passa na minha mente, no meu sentimento. Então não basta falar eu creio e diante da adversidade ficar incrédulo, ficar descrente. Não, eu creio que Deus é fiel para me ajudar. Eu creio que poderoso é Deus para me abençoar. Aí Deus vira e diz, olha, tirai a pedra. Qual foi a resposta? Sim, Senhor, agora, o Senhor mandou, a gente obedece. O Senhor falou, a gente executa. Não. Foram apresentar a situação. Já cheira mal. Já é de tantos dias. Jesus não perguntou como estava ele. Jesus estava querendo saber como estavam elas, mediante ao crer nele. Então, quando Jesus delegou algo para elas, como eu disse, era algo que ele podia fazer, no estalar de dedo. Mas por que ele delegou para elas? Porque aí dependia da fé delas. Então, Jesus vai estar sempre provando a nossa fé. Jesus vai estar sempre provando a nossa fé. Quando tiraram a pedra, Jesus só disse, Lázaro, vem para fora. Não repetiu, foi uma vez. E Lázaro, todo atado, saiu pulando. Saiu e disse, agora desatai e deixai-o ir. Então, para ele operar, nada é, mas ele quer saber se a gente crê, ele quer saber se a gente tem fé, ele quer saber se a gente acredita. Eu creio, então vai buscar. Eu creio, então vai pedir. Mateus 7, versículo 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Mateus 7, 8. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. É pessoal, individual. Se eu ficar me lamentando, era o tempo que era para estar batendo, pedindo e buscando. Se eu ficar cocheando dos pensamentos, aí lembra lá de Filipenses 4, os sentimentos começam a aflorar. Mas sentimento de graça, de força, de sabedoria, de estratégia, de fé, não. Sentimento de fracasso, de derrota, de perda, de desilusão, de incredulidade. Quantas pessoas já encontrei aí fora, aí, afastadas da igreja, afastadas do caminho, porque deixaram que esses sentimentos invadissem o seu ser.
Ah, Deus falou e não fez, Deus prometeu e não concedeu. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Os sentimentos. Então a gente tem que ter uma visão de Deus, não é movida pela circunstância, não é movida pela situação. Lembra do Evangelho, João capítulo 2? Maria vem e diz, olha, não tem vinho. Mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegar na minha hora. Por essa resposta, o carnal, né, já quica logo. Aí a Maria sabiamente sai da presença dele e vai para onde? Para a presença dos criados. Ó, fazei tudo o que ele vos disser. Aí vamos para a história. Jesus era o dono da festa? Não. Jesus era o copeiro mau, o chefe dos garçons? Não. O que Jesus era dos noivos? Nada. Era convidado. E como convidado, ele não podia opinar em nada. Como é que fazei tudo o que ele vos disser? Porque Maria sabia, se alguém podia fazer alguma coisa, era Jesus. Então ela indicou quem? Jesus. É o nosso papel como cristão. Busca Jesus, clama Jesus, se volta para Jesus. Faça como ele te disser, age como ele te mandar. Aí eles estão lá, Jesus disse, bem, pega as talhas? Sim, pega as talhas. Enche d'água. Era trabalhoso. Era trabalhoso, não era fácil. Né? Pegar uma talha e encher já era trabalhoso. Imagine todas elas. Qual era a necessidade? Qual era a necessidade, igreja? Vinho. Ninguém queria água, queria vinho. Mas Jesus pegou as talhas cheias de água. Encheram as talhas. O que ele não disse? Haja água. E haveria água. Mas aí tinha que ter a parte humana, a parte deles. A parte da confiança, a parte da fé. A fé precisa ser exercitada. A fé precisa ser exercitada. Encher as talhas. Jesus olhou, está cheia. Tá. De quê? De água. Leva e mostra ao mestre Sala. Eles saíram da presença de Jesus levando água. Chegaram diante do mestre Sala. Ó, está aqui as talhas. Cheia de quê? Olha aí. Quando ele olhou, já não era mais água. Aí ele pega, experimenta. Ué, todo mundo, né, serve primeiro o vinho bom. Depois que todo mundo bebeu, está satisfeito, aí coloca o inferior. Né? É como servir Coca-Cola e no final da festa da Baré, da Top Cola, né? Porque já dá todo mundo cheio de coca mesmo. Aí ele diz, ó, guardou o melhor para o final. Gente, você pensa que o melhor já recebeu? Não, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. É só confiar em Jesus. Aleluia! Então, a ideia de substituir a murmuração pelo louvor a Deus é um tema presente em várias passagens bíblicas. Olha o versículo de número 20. Vamos lá, Jó 20. Jó capítulo 1, versículo 20. Ó, então Jó se levantou depois de todas essas notícias de calamidade e rasgou o seu manto, como um homem. Fala do seu sentimento, da sua dor, do seu sofrimento, tá? E raspou a sua cabeça. Olha aí, deve ter ficado igual a minha. Raspou a sua cabeça e se lançou em terra. Fala de humilhação. E o que ele fez? Ele rolou no pó e na cinza, ficou sacudindo as perninhas. Ah, céu, vida, derrota, tristeza. Eu te amava tanto, eu te honrava, eu jejuava pelos meus filhos, eu glorificava o teu nome, eu era justo, fiel. Por que tá Não. Jó não deu lugar para a carne. Jó não deu lugar para os sentimentos naturais. A Bíblia diz que Jó fez o que na igreja? Fez o quê? Adore a Deus, igreja. Não estou entendendo nada. Não é para entender mesmo, não. É para adorar. Na adoração você compreende. Na obediência se esclarece. Adore a Deus. O diabo quer ver você murmurando, quer ver você se lamentando, quer ver você maldizendo, quer ver você cabisbaixo. Mas não ceda, não se entregue. Adore a Deus, deixa eles turbados, deixa eles sem entender. Nas maiores
dificuldade minha, eu tenho uma caixa de som desse tamanho, desse tamanho. Eu ligo ela bem alto e canto, que eu incomodo até os cachorros que eles ficam lá latindo. Não sei se eles estão cantando também ou se eles estão reclamando, mas até os cachorros cantam. Por que você canta, pastor? Para não murmurar, para não reclamar, para não maldizer, para não se entregar ao sentimento de fracasso, de derrota, de frustração, de depressão, de opressão. Às vezes eu chego aqui e fico dando glória, 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 obrigado, 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 glória, glória. Está doendo, está doendo. A dificuldade, a necessidade. Tem um monte de problema para resolver, para solucionar? Tem. Mas eu delego para quem pode. E fico glorificando porque sei que Ele vai agir. Adore ao Senhor, igreja. Se não adorar, vai murmurar. Se não cantar, vai reclamar. Tem sempre alguém querendo ouvir qual vai ser o seu posicionamento, qual vai ser a sua atitude. E depois os mesmos que você fala, que ouvem, são os que vão falar de você. Olha lá, onde estava na igreja dando glória, olha como é que está hoje. Onde estava na igreja de manhã, de tarde e de noite, olha como é que está hoje. Não, adore o Senhor. Satanás ficou como? Ué, tirou os filhos, não murmurou. Tirou os bens, não murmurou. Tocou na saúde, não murmurou. O que ele tem? Fé em Deus. Fé em Deus. O Senhor me deu. Então ele cria que tudo que ele tinha, ele sabia que vinha da parte de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo é teu, para a tua glória, para teu louvor. E ele disse, ainda que ele me mate, eu verei. Tinha convicção que estaria com ele na glória. Então não perca a sua fé. Não perca a sua convicção de salvação. Crê em Deus, confia no Senhor. Lá em salmista, no Salmo 34:1, olha o que diz o salmista. Ó, Salmo 34:1, o salmista vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Prestar atenção. Qual é o tempo que ele ia louvar o Senhor, que ele ia bendizer o Senhor? Se você ler Eclesiastes capítulo 3, diz que para tudo é um tempo determinado, só não há um tempo para louvar o Senhor. Porque o louvor ao Senhor não é um tempo, louvor ao Senhor é com entendimento. Louvor ao Senhor em todo o tempo. Deitei, dormi e acordei, louvado seja Deus. Fui e voltei, graças a Deus. Tenho um lar, tenho uma família, Deus tem abençoado. A irmã Márcia esteve aqui, pregou, voltou para o Rio de Janeiro, teve aquele vendaval lá. Os vizinhos tudo sem luz, sem água. Na casa dela tinha luz e água. Por quê? Porque fez a obra e estava lá louvando o Senhor. Aí ela, primo, olha aí, aqui está terrível, está sem luz, está sem água. Os vizinhos ainda estão 2 dias. Eu estou triste aqui de ver os vizinhos sem luz, sem água. Mas na minha casa, graças a Deus, tem luz e tem água. Porque quem adora a Deus, Deus não deixa faltar. Quem adora a Deus, Deus está sempre pronto a servir, Deus está sempre pronto a ajudar. Aí orando, vim para a oração, prima, fui para a oração e orei. Aí ela disse, glória a Deus. Daqui a pouco chegou a água e chegou a luz. Adore o Senhor em todo o tempo. Bendiga a Ele, exalte a Ele. Eu saio, vou, obrigado Deus que em paz me levou e em paz me fez retornar. Obrigado pelo ar que respiro, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo lar, obrigado pela família. Graças te dou pela tua provisão. Obrigado por me sustentar de pé. Aleluia! Quanto mais grato, mais abençoado. Quanto mais graça rendendo, mais vitória recebendo. Deus usou a irmã aqui para falar domingo, né? Quinta-feira. Nada do que a gente já não sabia, mas Deus confirmou. Deus quer da gente gratidão, Deus quer da gente adoração. Deus quer da gente gratidão, porque Deus quer fazer, mas quer saber se a gente está pronto para glorificar Ele naquilo que vamos receber. Não é glorificar só quando recebe, mas é glorificar Ele em todo o tempo. Porque quantos receberam e se perderam, quantos receberam e se embaraçaram com o que receberam, quantos receberam e do Senhor se afastaram. Então não basta receber, tem que no Senhor permanecer. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Ficamos de pé, vamos agradecer. Deixa essa palavra para a nossa reflexão.
Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que sejam irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e corruptora, perversa, como bem nos ensinou o apóstolo Paulo. Quando ele diz, Paulo exorta os crentes a evitarem a murmuração e a viverem de maneira que reflita a luz de Deus, que a luz de Cristo resplandeça na nossa vida, e que aonde a gente estiver, alguém possa ouvir a gente louvando, a gente adorando ao Senhor, glorificando, porque Ele é bom e paga bem, ainda dá truque. Vamos agradecer ao Senhor?